A história não é escrita apenas pelos vencedores. Às vezes, é escrita por lunáticos totais. Vamos desenterrar 33 teorias da conspiração da história tão absurdamente extravagantes que você vai questionar tudo. De impérios antigos, jogando com calendários, a mistérios de aeroportos modernos, prepare-se para um tour pelo que a humanidade realmente acreditou. Este é o WTF Histórico no seu melhor. Clique em inscrever-se ou corra o risco de ser substituído pelo seu clone aprovado pelos Illuminati. 1. Então, primeiro na nossa lista de quebra-cabeças históricos, a hipótese do tempo fantasma. Entenda isso. Um sujeito nos anos 90, Heribert Illig, decidiu que cerca de 300 anos da Alta Idade Média simplesmente nunca aconteceram. Finito. Desapareceu. Ou seja, Carlos Magno, o grande homem em pessoa, pode muito bem ser um produto da imaginação superativa de algum monge. A teoria diz que um imperador sedento por poder, um papa e talvez um amigo bizantino literalmente adulteraram os registros do calendário, adicionando 3 séculos como se não fosse nada demais. Tudo para parecerem mais épicos ou para atingir alguma data simbólica. Então, estamos secretamente vivendo nos anos 1700? Provavelmente não, mas consegue imaginar a audácia? Ei, pessoal, vamos só roubar 300 anos. Ninguém vai perceber. 2. Agora, imagine isto. Inglaterra, 1678. Total. Absoluto. Pânico. Por quê? Por causa da conspiração papista. Todo esse surto nacional foi basicamente invenção de um certo Titus Oates, um cara que parece ter sido criado em um laboratório de golpistas. Esse sujeito, com um currículo que gritava pouco confiável, entra e afirma que existe uma gigantesca conspiração católica para matar o rei Carlos II e colocar seu irmão católico no trono. E a Inglaterra? Eles não apenas acreditaram nele, eles praticamente fizeram uma parada para sua paranoia. Jesuítas com adagas, frotas de invasão francesas, tudo. O parlamento perdeu sua mente coletiva, pessoas inocentes foram arrastadas e executadas com base nas evidências cada vez mais malucas de Oates. Era como um jogo nacional de telefone sem fio jogado com dinamite. A coisa toda acabou implodindo, e Oates teve o que merecia, mas cara, o estrago causado pelo absurdo épico de um único sujeito é realmente outra coisa. 3. Já viu uma falsificação tão audaciosa que basicamente governou a Europa por séculos? Diga olá à doação de Constantino. Este era supostamente um decreto do imperador Constantino, o Grande, lá no século IV, presenteando o Papa não apenas com uma bela vila, mas com todo o Império Romano Ocidental. Aqui está a Santo Padre, fique com a Itália e tudo a oeste dela. É por minha conta. Por centenas de anos, os papas agitavam isso como se fosse o Evangelho, justificando suas apropriações de terras, seu poder político, sua atitude de "somos maiores que reis". Era o derradeiro porque eu disse, apoiado por uma assinatura imperial falsa. Demorou até o Renascimento para algum estudioso espertinho finalmente denunciar a farsa e provar que era uma falsificação total, provavelmente inventada séculos depois. Imagine a pura e descarada insolência. Essa é uma conspiração com pernas. 4. Certo, vamos mudar de assunto para algo um pouco mais empenado. Está pronto para isso? Pássaros. Não. São reais. Não estou brincando. Aquele pombo te julgando do banco do parque, aquela gaivota tramando para roubar suas batatas fritas, todos são drones de vigilância do governo. Esta joia, que começou como pura sátira na internet, mas de alguma forma, que Deus a abençoe, ganhou crentes reais, afirma que o governo dos Yothios, Osewa, secretamente matou todos os pássaros reais entre 1959 e 1971. Então, em um movimento de gênio puro e inalterado, o substituiu por pequenos robôs empenados para espionar todo mundo. Eles se sentam em fios de energia para recarregar. O cocô deles é um dispositivo de rastreamento.
é tão lindamente, hilariamente absurdo que é quase uma obra de arte. Você simplesmente sabe que tem alguém lá fora agora, encarando um pisco de peito ruivo com desconfiança, pensando: eu te peguei, aspirador voador. 5. Vamos falar sobre a Terra Oca. Não apenas, talvez existam algumas cavernas grandes. Estamos falando de uma conspiração completa onde a Terra é basicamente um donut geológico. E os poderes estabelecidos estão tentando desesperadamente manter isso em segredo. Por quê? Porque adivinhe quem supostamente está lá dentro, de boa? Civilizações perdidas, dinossauros, e para os verdadeiros conhecedores de chapéus de papel alumínio, nazistas. Sim, uma versão popular diz que Hitler e seus comparsas não morreram. Eles apenas se mudaram para seus luxuosos condomínios subterrâneos, possivelmente movidos por tecnologia alienígena, planejando seu retorno. Ou talvez sejam os Illuminati lá embaixo, literalmente puxando os cordões por baixo. Entradas? Casualmente, nos polos norte e sul. A ideia de que seu governo sabe que existe um mundo inteiro debaixo dos seus pés, possivelmente cheio de homens lagarto raivosos ou entusiastas remanescentes do Terceiro Reich. E não está te contando? Um beijo de chefe da paranoia. 6. O Priorado de Sião. Graças a O Código da Vinci, todo mundo e a avó já ouviram falar desta sociedade super secreta e super antiga. Fundada em Jerusalém durante as Cruzadas, sua suposta descrição de trabalho era bem simples: proteger o maior segredo da história, que Jesus e Maria Madalena tiveram filhos, e seus descendentes ainda andam por aí, provavelmente com cabelos muito bons. Este priorado, supostamente liderado por figuras históricas de peso como Leonardo da Vinci e Isaac Newton, porque, é claro, tem manipulado o mundo das sombras por séculos. Agora, a maioria dos historiadores dirá que a parte antiga é pura balela, inventada por um francês no século XX que claramente tinha tempo demais de sobra. Mas a ideia disso, uma linhagem oculta, uma verdade que poderia quebrar tudo, é um chamariz para teorias da conspiração pura e simplesmente. 7. A seguir, Aeroporto Internacional de Denver. Ou, como a internet sussurra, a futura sala VIP da nova ordem mundial quando o apocalipse chegar. Falando sério, este lugar é menos um aeroporto e mais uma coleção de kits de iniciação a teorias da conspiração. Construído muito acima do orçamento e muito atrasado, suspeito, ele possui murais que parecem ter sido pintados por um demônio, tendo um dia muito ruim. Estamos falando de soldados com máscaras de gás e cidades em chamas. Depois, há o Lucifer, uma estátua de cavalo de 32 pés, com olhos vermelhos brilhantes, que literalmente matou seu próprio escultor. Isso não se inventa. Adicione placas dedicadas a uma comissão aeroportuária do Novo Mundo, inexistente, e rumores persistentes de quilômetros de bunkers subterrâneos para a elite global. Sim, apenas um aeroporto não é o suficiente, não é? Alguém, em algum lugar, está definitivamente planejando algo estranho lá. 8. Lembre-se do 5º de novembro. A conspiração da pólvora. Guy Fawkes. Barris de pólvora. Uma grande explosão planejada para o parlamento. Lição de história padrão, certo? Errado. Ou pelo menos, é o que uma teoria da conspiração surpreendentemente persistente dirá. A ideia? Que tudo foi uma armação. Um esquema diabólico arquitetado pelo principal espião do rei Jaime I, Robert Cecil, Conde de Salisbury. Por que ele faria tal coisa? Simples. Para fazer os católicos ingleses parecerem um bando de lunáticos assassinos, aprovar um monte de novas leis anticatólicas e, basicamente, fazer-se parecer um herói por desvendar a trama. Guy Fawkes e seus companheiros, apenas coitados, manipulados como fantoches em um show de horrores orquestrado pelo governo. Uma clássica operação de bandeira falsa, séculos antes mesmo de o termo ser popular. Faz você se perguntar o que mais eles estavam tramando, não faz? 9.
Já ouviu falar da maldição de Tippecanoe, também conhecida como a maldição de Tecumseh? Diz a lenda que, após uma terrível batalha em 1811, um líder nativo americano amaldiçoou futuros presidentes do Sapajawathiru eleitos em um ano terminado em 0 a morrer no cargo. E por um tempo, parecia que alguém estava levando essa maldição muito a sério. Harrison, Lincoln, Garfield, McKinley, Harding, FDR, Kennedy, todos partiram antes do previsto. Coincidência? Ou, e me escutem, seria isso menos uma maldição e mais uma tradição altamente eficaz, super secreta, de eliminação presidencial? Talvez uma cabala sombria de executores da maldição tenha decidido que essa era uma forma interessante de agitar as coisas a cada 20 anos. Talvez eles tenham sido um pouco desleixados e Reagan sobreviveu. Então decidiram aposentar aquele método específico de caos controlado. Certo, rapazes, a maldição acabou de volta a formas mais convencionais de manipulação global. 10. Vamos falar sobre o grande pânico de vampiros na Nova Inglaterra do século XIX. Quando as pessoas na Nova Inglaterra rural começaram a cair como moscas de tuberculose, ou consumo, como eles chamavam, elas não culparam os germes. Ah não, isso seria muito sensato. O diagnóstico delas? Vampiros. Membros da família falecidos recentemente, aparentemente entediados na vida após a morte, supostamente estavam rastejando para fora de suas sepulturas para se banquetear com os vivos. Agora, a conspiração não é que existisse uma cabala secreta de vampiros, mas sim um delírio comunitário que ignorava a ciência médica real. Imagine a reunião da cidade. O consumo está de novo em alta. Claramente, a tia-avó Mildred está com sede. Quem tem uma pá? Eles os desenterravam, realizavam rituais macabros, enquanto médicos de verdade provavelmente estavam levando as mãos à cabeça no condado vizinho. É um testemunho de quão longe as pessoas irão para evitar admitir que simplesmente não sabem o que está acontecendo. 11. A. Elite reptiliana ou pessoas lagarto. Preparem-se. Esta teoria, defendida por pessoas como David Icke, sugere que nossos líderes mundiais, CEOs, e provavelmente seu vizinho esquisito, são, na verdade, humanoides reptilianos, metamorfos e bebedores de sangue de outra dimensão ou sistema estelar. Eles estão andando entre nós, parecendo decepcionantemente humanos, enquanto secretamente comandam o espetáculo, presumivelmente porque seu planeta natal ficou sem lanches ou programas de TV decentes. Por que eles estão fazendo isso? Dominação mundial? Transformar a Terra em um terrário gigante? Talvez eles apenas odeiem muito as segundas-feiras. A melhor parte é imaginar esses lagartos de elite tentando navegar por um mundo humano. Malditos sejam esses dedos carnudos, não consigo abrir o pote de picles. Ativar protocolo de garra. É uma bela e escamosa bagunça de teoria. 12. Quem realmente construiu as pirâmides? Stonehenge? Aquelas gigantescas cabeças de pedra que parecem permanentemente impassíveis? Se você perguntar aos teóricos dos antigos astronautas, não fomos nós, meros mortais. Foram alienígenas, obviamente. Nossos ancestrais estavam aparentemente ocupados demais, inventando a roda, mal, segundo esses caras, para empilhar rochas gigantes com precisão milimétrica. Então, ET e seus amigos supostamente desceram, deram à humanidade uma equipe de construção cósmica, talvez deixaram para trás um manual do usuário para um raio da morte, e então foram embora. A verdadeira conspiração? Que a grande ciência e todo o governo na Terra estão desesperadamente escondendo essa verdade. Talvez estejam preocupados que peçamos aos alienígenas um reembolso por alguns de seus trabalhos mais precários, ou talvez estejam apenas envergonhados de que a humanidade precisou de instruções extraterrestres da IKEA. 13. O Homem da Máscara de Ferro. Este pobre sujeito passou décadas em prisões francesas, com o rosto escondido atrás de uma máscara, provavelmente veludo que coçava. Não ferro frio, mas não vamos estragar a estética. O mistério não era apenas quem é ele, mas
De quem ele guarda um segredo tão explosivo? Ele era o irmão mais velho, mais bonito e mais competente de Luís XIV? Um general que sabia onde os esqueletos reais estavam enterrados, literalmente? O gêmeo idêntico secreto do rei, trancado porque o reino não era grande o suficiente para dois penteados tão magníficos? As teorias pintam um quadro de uma família real em pânico total, executando uma conspiração ultra-secreta para impedir que o rosto e a história de um homem jamais vissem a luz do dia. Que situação de lugar errado, rosto errado. 14. Rússia, início do século XVII, o tempo de dificuldades. O tsarevich Dmitri, filho de Ivan, o Terrível, morre. Ou não. De repente, como um truque de mágica ruim, um Dmitri aparece. Depois outro, e mais outro. Esses falsos Dmitris não estavam apenas brincando de se fantasiar. Eles reuniram exércitos, venceram batalhas, e um até mesmo tomou o trono por um tempo. As teorias da conspiração eram mais suculentas que um prato de borscht. Eles eram agentes secretos poloneses tentando transformar a Rússia no quintal da Polônia? Superespiões jesuítas em uma missão do Papa? Ou um deles era, na verdade, o verdadeiro Dmitri, e os boiardos estavam apenas conspirando para manter suas próprias mãos pegajosas na coroa? Era um jogo nacional de adivinhe quem, com espadas e muitos impostores mortos. 15. O Memorial Tanaka. Imagine encontrar um documento vazado, um memorando ultra-secreto do primeiro-ministro do Japão para o imperador, descrevendo casualmente seu plano passo a passo para conquistar o mundo. Primeiro a Manchúria, depois a China. Depois veremos o que faremos na terça-feira. Esse era o Memorial Tanaka, que surgiu na década de 1920. Foi divulgado como prova absoluta de que o Japão era uma nação de conspiradores traiçoeiros, ao nível dos vilões de Bond. O problema? A maioria dos historiadores agora considera que foi uma farsa total, provavelmente arquitetada por pessoas que realmente não gostavam do Japão. Mas por anos, as pessoas acreditaram nisso. Eles imaginavam oficiais japoneses em salas esfumaçadas, gargalhando sobre mapas. Muahaha, o mundo será nosso. É o equivalente histórico de encontrar uma nota de "meu plano para dominar a escola" de um aluno quieto, exceto que esta quase iniciou guerras de verdade. 16. A histeria antimaçônica na América do século XIX. Então, um cara chamado William Morgan ameaçou revelar os apertos de mão secretos e os anéis decodificadores dos maçons. E então, puf, ele desapareceu. De repente, a América decidiu que os maçons não eram apenas um clube social. Eles eram uma cabala sinistra e sombria, controlando o país, os bancos e, presumivelmente, sacrificando cabras no porão da Casa Branca. As pessoas estavam genuinamente aterrorizadas. Um partido político inteiro, o Partido Antimaçônico, surgiu, basicamente operando com uma plataforma de "aqueles caras de avental não estão tramando nada de bom". Isso apenas mostra que, se o seu aperto de mão secreto for muito secreto, as pessoas presumirão que você está tramando para dominar o mundo. Talvez seja melhor se limitar a um toque de punho. 17. A teoria da Terra plana. Que encanto! Não é apenas a ideia encantadoramente pitoresca de que estamos a viver num frisbee cósmico. Não, o cerne da questão é a conspiração. De acordo com os terraplanistas modernos, cada governo, cada cientista, cada astronauta, cada piloto e provavelmente o seu professor de geografia do terceiro ano estão todos envolvidos num enredo gigantesco e incrivelmente complexo para esconder a verdade. Por quê? Bem, as razões são um pouco vagas. Controlar-nos. Esconder mais terras? Impedir-nos de encontrar a borda e cair num poço de tartarugas espaciais? A dedicação em acreditar que a NASA falsifica todas as fotos e que todos os pilotos de avião juraram segredo é, francamente, inspiradora no seu puro desafio a, tudo. 18. O mito da punhalada nas costas,
ou Deutschlandslegende. Depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, algumas pessoas não estavam muito dispostas a culpar, sabe, a guerra em si. Então, inventaram esta pérola. O exército alemão era invencível. Invencível. Estavam à beira de uma vitória gloriosa até que foram traídos. Punhalados pelas costas por uma conspiração sombria de políticos, socialistas e, adivinhe, judeus em casa. Foi a desculpa máxima de "não foi culpa minha, o cão comeu o meu trabalho de casa e uma cabala secreta sabotou o meu esforço de guerra." Este pequeno conto de fadas tóxico não tinha absolutamente nenhuma base na realidade, mas tornou-se um grito de guerra para extremistas e, tragicamente, um ingrediente-chave na ascensão nazi ao poder. Prova de que as ideias mais estúpidas podem, por vezes, ser as mais perigosas. 19. O caso do colar de diamantes. França, década de 1780. A rainha Maria Antonieta está prestes a ser real e espetacularmente enganada. E ela nem sequer sabe disso. Uma condessa golpista convence um cardeal supremamente crédulo de que a rainha quer desesperadamente este colar de diamantes, ridiculamente caro, mas, é segredo. O cardeal, ansioso por impressionar, consegue as joias. A rainha pensa: colar novo? Quem é? O escândalo irrompe. As teorias da conspiração voavam à torto e à direito. Era Maria Antonieta uma mente mestra decadente, secretamente a puxar os cordelinhos? Ou, mais deliciosamente, era tudo um plano elaborado pelos seus inimigos para arrastar o seu nome na lama de forma tão espetacular que nem mesmo as lavandarias reais o poderiam salvar? De qualquer forma, foi um desastre de relações públicas que preparou perfeitamente o palco para "deixem-nos comer bolo" e depois que lhes cortem a cabeça. 20. Sabás de bruxas e adoração ao diabo. Antigamente, as pessoas não pensavam apenas que a velha Bessie, do outro lado da rua, amaldiçoava o seu leite. Acreditavam que ela fazia parte de um programa de fidelidade internacional altamente organizado para os retiros de fim de semana de Satanás. Estes não eram apenas encontros locais de bruxas. Estes eram sabás completos. Voando em vassouras, ou cabras, se fosse chique. Beijando a outra face do diabo, sacrificando bebés, alegadamente, e, em geral, tramando a queda de tudo o que era bom e sagrado. O Maleus Maleficarum, basicamente, caça as bruxas para totós, atiçou as chamas, convencendo todos de que uma vasta rede subterrânea de adoradores do diabo estava a conspirar para arruinar as suas colheitas e roubar a sua alma. Era a paranoia máxima de "a chamada vem de dentro de casa, e a casa é gerida por satanistas." 21. Roswell, 1947. Algo caiu do céu. O exército disse: "disco voador." Depois, algumas horas mais tarde, "ups, foi erro nosso, apenas um balão meteorológico. Nada para ver aqui, pessoal." E com isso, a conspiração OVNI de Roswell nasceu, ainda a debater-se e a gritar hoje. A história? Era uma nave espacial alienígena, e o governo do ZEUA apanhou os destroços, talvez alguns turistas alienígenas aturdidos, e tem escondido tudo na Área 51 desde então. Supostamente, estão a fazer engenharia reversa de tecnologia alienígena, a fazer acordos com homenzinhos verdes e, em geral, a manter o maior segredo da história humana em segredo. Por quê? Talvez não queiram causar pânico em massa. Ou talvez os alienígenas exigiram direitos exclusivos aos programas de reality TV da Terra em troca do seu silêncio. 22. A lenda do sangue. Esta é sombria, pessoal. Uma teoria da conspiração antissemita verdadeiramente hedionda e antiga que alegava que o povo judeu assassinava crianças cristãs para usar o seu sangue em rituais religiosos, especialmente na Páscoa. Sejamos claros como cristal. Esta é uma mentira repugnante e sem fundamento que tem sido usada durante séculos para incitar o ódio e a violência. A conspiração aqui era a crença horrível de que isto não era apenas um ato isolado de loucura.
mas uma prática ritualística secreta e contínua por parte das comunidades judaicas, uma tradição sombria escondida do mundo. É um exemplo arrepiante de como as ficções mais absurdas e odiosas podem ser usadas como arma para justificar crueldade inimaginável. Uma mancha histórica que se recusa a desaparecer completamente. 23. Os Illuminati da Baviera. Lembram-se deles? Fundados em 1776, visavam promover a razão e o iluminismo e foram encerrados pelo governo alguns anos depois. Chato, certo? Errado. Segundo os teóricos da conspiração, essa foi apenas a sua história de fachada. Eles forjaram a sua própria queda, tornaram-se super secretos e têm governado o mundo secretamente desde então. Revoluções? Illuminati. Guerras? Illuminati. Aquela vez em que não encontrou as suas chaves? Provavelmente Illuminati apenas a brincar consigo. Eles são os mestres de marionetas definitivos, as figuras sombrias por trás de cada grande evento global, presumivelmente comunicando através de apertos de mão secretos e e-mails muito encriptados. O olho que tudo vê na sua nota de dólar? Esse é o seu logótipo, obviamente. Eles são tão secretos que, por vezes, até eles próprios se esquecem de quem está no comando. 24. Fluoretação da água. Bom para os seus dentes, ou um plano governamental sinistro para nos transformar a todos em ovelhas obedientes e sem mente, com esmalte invulgarmente forte. Durante a Guerra Fria, esta era uma conspiração acalorada. As pessoas estavam convencidas de que adicionar flúor ao abastecimento de água não era para prevenir cáries. Era um esquema comunista para enfraquecer a América, ou uma experiência de controle mental do governo, ou talvez apenas uma forma de nos tornar a todos ligeiramente mais suscetíveis à publicidade subliminar de pasta de dentes. Apesar de os cientistas repetidamente afirmarem, não, a sério, é apenas para os seus dentes, o medo de que eles nos estejam a drogar através das nossas torneiras tem um sabor residual surpreendentemente persistente, ainda que ligeiramente amenta. 25. Mensagens subliminares. Estava a ver televisão e, de repente, apetece-lhe pipocas. Ouve uma música ao contrário e ouve "compre mais álbuns" e também adora esquilos. Coincidência? Ou está a ser manipulado por mensagens astutas e escondidas, concebidas para contornar o seu cérebro consciente e atingir diretamente a jugular comportamental? A teoria das mensagens subliminares em anúncios, música e filmes existe há muito tempo. Corporações a implantar sinais de compra, estrelas de rock a sussurrar versos satânicos, políticos a piscar "vote em mim" tão rapidamente que só sente um vago sentido de dever cívico e um desejo por café ruim. Embora a ciência sobre a sua eficácia seja mais instável do que uma torre de Jenga num terremoto, a ideia de que forças poderosas estão constantemente a tentar fazer-nos uma lavagem cerebral sorrateiramente é uma teoria da conspiração que simplesmente continua a repetir-se. 26. A grande fraude da Bolsa de Valores de 1814, Londres. Um tipo com um uniforme elegante galopa, gritando: "Napoleão está morto, a guerra acabou, cerveja grátis para todos." Ok, talvez não a parte da cerveja grátis. As ações disparam. Então, tão rapidamente quanto, alguns poucos selecionados vendem tudo, lucrando enormemente. E opa, acontece que Napoleão ainda está bem vivo e provavelmente bastante irritado. O mercado desaba. Muitos são arruinados. Foram apenas alguns trapaceiros espertos? Ou uma conspiração sofisticada por uma cabala de financistas que sabiam exatamente como manipular o sistema, espalhando notícias falsas como se fosse a última moda de dança, tudo para encher os seus bolsos já volumosos? Foi basicamente a versão do século XIX de um esquema de pump and dump de criptomoedas, mas com mais cavalos. 27. O Experimento Filadélfia. Segunda Guerra Mundial. A Marinha dos Lioa estaria a mexer com superciência, tentando tornar um destroyer, o USS Eldridge, invisível ao radar.
Ou talvez apenas invisível, ponto final. Segundo a lenda, eles ligaram algum dispositivo eletromagnético gigante e as coisas correram mal. O navio alegadamente desapareceu, teletransportou-se para a Virgínia e de volta. E quando reapareceu, alguns membros da tripulação estavam incrustados no aço do navio. Outros enlouqueceram. Alguns simplesmente desmaterializaram. A Marinha, claro, diz: "Não, nunca aconteceu, você tem lido muitos gibis." Mas para os crentes, é a prova definitiva de um experimento governamental que deu catastroficamente errado, agora acobertado mais hermeticamente do que a escotilha de um submarino em um furacão. 28. A fraude da aterragem na Lua. 1969. Neil Armstrong dá um grande salto para a humanidade. Ou terá ele apenas dado um grande salto para um palco empoeirado no Nevada, dirigido por Stanley Kubrick? Apesar de montanhas de evidências, rochas lunares, selfies de astronautas, rastreamento independente, um grupo dedicado insiste que as aterragens Apollo na Lua foram falsificadas. Por quê? Para ganhar a corrida espacial, para desviar a atenção do Vietnã. Porque a NASA perdeu a filmagem original e teve de refilmá-la mal. Eles apontam para evidências como uma bandeira a acenar. Estava amarrotada. Nenhuma estrela. As câmaras não estavam configuradas para elas. Sombras estranhas. Culpa do pó lunar. A ideia de que uma das maiores conquistas da humanidade foi uma mentira de muitos mil milhões de dólares é uma teoria da conspiração tão audaciosa que quase merece um aplauso lento. De um ambiente seguro e não a vácuo. 29. Pearl Harbor. Foi permitido acontecer. 7 de dezembro de 1941. Um ataque surpresa que mergulhou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ou foi? Uma teoria da conspiração persistente afirma que o presidente Roosevelt e o seu círculo íntimo sabiam que o ataque japonês estava a chegar. Talvez até quisessem que acontecesse, para levar uma América relutante para a guerra. Os defensores sugerem que a inteligência dos UNOs tinha decifrado códigos japoneses, que avisos foram ignorados ou que FDR provocou deliberadamente o Japão. A ideia é que milhares de vidas americanas foram sacrificadas como peões num grande jogo de xadrez político. Embora os historiadores desmintam esmagadoramente isso, a ideia de uma traição tão fria e calculada ao mais alto nível é uma teoria da conspiração que ainda envia arrepios a muitas pessoas. 30. A teoria da grande substituição. Esta é uma desagradável teoria moderna, mas que se baseia em medos antigos. Alega um complô secreto e deliberado por elites obscuras. Escolha a que quiser, globalistas, liberais, George Soros numa terça-feira, para substituir sistematicamente as populações brancas e nativas nos países ocidentais por imigrantes não brancos. Os supostos objetivos: destruir a cultura ocidental, criar uma subclasse complacente ou simplesmente tornar as coisas menos bege. É uma teoria racista e sem fundamento que, infelizmente, alimentou a violência no mundo real. É um forte lembrete de que mesmo as conspirações mais absurdas podem ter dentes terrivelmente reais, provando que burro nem sempre significa inofensivo. 31. Shakespeare. Era uma fraude. Seria William Shakespeare, o filho do fabricante de luvas de Stratford, realmente o gênio por trás de Hamlet e Romeu e Julieta? Ou seria Shakespeare apenas um testa de ferro conveniente para o verdadeiro autor? Talvez Sir Francis Bacon, que claramente tinha tempo demais de sobra. Ou Christopher Marlowe, que fingiu a própria morte para escrever peças em paz. Ou mesmo a rainha Elizabeth I, porque governar a Inglaterra não era estressante o suficiente? Os oxfordianos defendem Edward de Vere. O argumento é que Will simplesmente não tinha a educação sofisticada ou o prestígio aristocrático para escrever tais obras-primas. A conspiração? Que uma poderosa cabala, acadêmicos, descendentes, talvez os fantasmas de dramaturgos do passado,
tem guardado esta mentira literária durante séculos. É o mistério definitivo. Quem escreveu? Com camadas extras de apertos de mão secretos e manuscritos empoeirados. 32. Os Cavaleiros Templários sobrevivem e controlam tudo secretamente. Estes tipos eram as estrelas do rock das cruzadas. Monges guerreiros com muito dinheiro e fortalezas impressionantes. Então, no século XIV, o rei de França, que lhes devia uma fortuna, decidiu que eram hereges e os desmantelou. Brutalmente. Mas terão eles realmente desaparecido? Os teóricos da conspiração gritam: de jeito nenhum. Supostamente, contrabandearam o seu tesouro, e talvez o Santo Graal, por que não? Para a Escócia, passaram à clandestinidade, e têm estado a gerir secretamente o mundo desde então. Bancos, governos, o programa de fidelidade da sua cafetaria local, tudo fachadas templárias. São o presente da conspiração antiga que não para de dar. A sociedade secreta que todas as outras sociedades secretas querem ser quando crescerem. 33. AIDS. Foi criada pelo homem. Quando a epidemia de AIDS atingiu nos anos 80, o medo e a confusão eram desenfreados. E onde há medo, as teorias da conspiração florescem. Em vez de o HIV evoluir naturalmente de vírus em primatas, o consenso científico, uma teoria arrepiante surgiu. A AIDS foi engenheirada em laboratório. Por quem? Escolha a que quiser. A CIA, para avisar comunidades específicas? A KGB, como uma arma biológica contra o Ocidente? As grandes farmacêuticas, para criar uma doença da qual pudessem então lucrar com o tratamento? Alguns até culparam ensaios de vacinas falhados. Apesar de a ciência desmentir completamente estas alegações, a ideia de que uma praga tão devastadora foi deliberadamente lançada sobre a humanidade ressoou profundamente. É um pensamento horripilante que alguém, algures, tenha decidido brincar de Deus com um vírus, e ao fazê-lo, tenha desencadeado o inferno na Terra. Um e se verdadeiramente sombrio para terminar. Bem, essa foi uma viagem pela casa de diversões, histórica de Eles Pensaram o Quê? De séculos fantasmas. A senhores reptilianos, a capacidade da humanidade de tecer contos selvagens é verdadeiramente inigualável. Agora, para um verdadeiro desafio mental, se pudesses implantar uma teoria da conspiração totalmente ridícula e completamente fabricada numa sociedade do passado, apenas para observar o caos se desenrolar, qual seria e por quê? Derrama o teu gênio maligno nos comentários. E clica em subscrever. Ou arrisca-te a acordar em 300 anos, calendário fabricados com um pombo-drone, a observar-te a dormir.